Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre iluminação espiritual, como transcender o ego. Bom, primeiramente, quando nós pensamos em ego, geralmente nós pensamos em uma terceira pessoa, o que é errado de certa forma, porque não é uma terceira pessoa. Claro que nossa essência verdadeira é a centelha divina que habita em nós, digamos entre aspas, e nós somos a essência do todo. Claro que o ego é a expressão, é aquilo que nós expressamos ser, a nossa identidade perante as pessoas, o mundo e a sociedade. É a forma com que nós experimentamos a vida aqui na 3D. E, de certa forma, nós somos apegados a essa identidade que nós criamos, que de certa forma também não é a nossa verdadeira identidade, mesmo que nós tenhamos gostos, preferências, estilos musicais. Isso muitas vezes é o ego e não é a essência divina. A essência divina tem preferências à parte que muitas vezes nós desconhecemos. Muitas vezes vontades, desejos e comportamentos, talentos e dons, virtudes mesmo, que pertencem à centelha divina. Essa centelha só pode ser desperta a partir do momento que o ego é colocado um pouco de lado. O erro de muitas pessoas é achar que pode se livrar do ego, que pode matar o ego, se livrar do ego e se tornar apenas a centelha divina, o que é errado. Na verdade, a centelha divina é algo inerente a nós. Não tem como separar. E o ego é a forma de experimentarmos a vida. Faz parte dessa encarnação da 3D fazer parte disso. Então, como já havia dito, agora todos nós sabemos, o ego é algo à parte, que está aqui e somos nós. É a nossa personalidade que expressamos para o mundo, para as pessoas. E não tem como matar o ego. Ele não vai desaparecer se você deixá-lo de lado. Mas por que o ego, por que isso seria algo tão negativo? Já que eu não sou uma pessoa má, eu tenho algumas preferências e gostos, como todo mundo tem. Acontece que o ego, o problema não é as preferências do ego em si. O problema é essa identidade falsa que é criada, essa carcaça. O problema é sair dessa identidade verdadeira e real, a sua essência divina. O problema é se distanciar tanto ao ponto de ficar irreconhecível. O problema é agir apenas pela sombra e não pela luz. O problema é quando se tem uma identificação tão forte com o ego que se tem medo da luz. O ego, ele vibra no medo, ele vibra na escassez, ele vibra na vaidade, na inveja e em muitos sentimentos negativos por conta de que ele se preocupa em expressar ao mundo e se adaptar à sociedade. E a nossa sociedade, infelizmente, ainda está um caos. Como todos conhecem e sabem, a Matrix, ela é falha em muitos pontos. Ela escraviza, ela
mantém as pessoas presas e cativas em um sistema impossível de seguir. Porém, é plenamente possível viver através da centelha divina. E claro, não deixar o ego de lado e fortalecer o ego. O que seria fortalecer o ego? Bom, um ego fraco é aquele que se deixa titubear por cada emoção vivida, que não aguenta viver a vida como ela é. Acontece alguma coisa, o pneu do carro fura, uma coisa tão simples, e a pessoa surta, a pessoa chora, a pessoa se vitimiza. Esse é um ego fraco. Ele vive um drama, como numa novela de televisão, vive um drama completo. Já um ego forte age naturalmente. É uma coisa normal furar o pneu. Qual o problema de furar o pneu? Tantos pneus furam todos os dias, por que o meu não furará? Ele simplesmente vai lá, troca o pneu e segue com a vida, segue sem reclamações. Esse é um ego que inclusive não tem oscilação. Se o pneu furar, ele continua feliz, alegre, como se tivesse acontecido a melhor coisa no dia. E ele está sempre feliz, alegre, independente de acontecer alguma coisa. Esse é um ego forte. É um ego que, se alguém falar, eu não gosto de você, você é isso, aquilo, a pessoa continua plena e não se deixa levar por isso. É aquilo que Jesus falou de dar o tapa, né? De a pessoa dar um tapa na sua face e você oferecer a outra. É uma pessoa que as pessoas levam, né, esse exemplo literalmente, mas é aquilo de não se importar mesmo. De se o inimigo te disser, se alguém, né, não que seja uma pessoa inimiga, mas se alguma pessoa que se diz contra você pedir para você andar com ela 1 milha, você anda com ela 2. Você dá muito mais, você é generoso. Você é uma pessoa que está pronta para os desafios da vida. E isso é tão essencial. E o que isso tem a ver com a iluminação? Bom, a iluminação nada mais é do que um processo de transcender o ego. E como que você transcende o ego? Bom, o ego é limitado pelas experiências da 3D. O ego, ele vibra no medo, na escassez, como já havia dito. Então, para se transcender o ego, você deve transcender essas coisas ligadas à Matrix, à sociedade, e realmente não se importar com aquilo, apenas seguir a sua luz interna, o seu Deus interior, certo? E quando você segue a sua intuição e vive para essa intuição, claro, com o equilíbrio da razão, você consegue uma bússola interna que te guia por onde quer que você queira andar, por qualquer desafio que você tenha que enfrentar. Você vai conseguir superar qualquer coisa. E aí você se iluminou. Claro que a iluminação, diferente de que muitas pessoas dizem, não é um processo de poxa vida, me iluminei. É um processo contínuo, é o processo da evolução. Você sempre estará se iluminando mais e mais e mais. E a sua luz vai aumentando pouco a pouco. A sua vibração vai aumentando pouco a pouco. É um processo gradual, mas claro que ele pode ser acelerado. Se você abrir mão das coisas do ego, que é ter as coisas na hora, os desejos atendidos
no mesmo momento que se quer. Existem muitos vídeos no YouTube dizendo sobre manifestação em 24 horas, em ter seu desejo em 3 dias. E isso é tão banal. Pode acontecer? Pode, claro. Mas determinar um prazo para aquilo acontecer é uma coisa tão do ego. É controlar, querer controlar o universo através do seu desespero. O universo não é um mordomo que te serve. Você é a pessoa que escolhe, sim. Mas o universo, ele não é seu escravo. Então, Deus não é seu escravo. Você faz as suas escolhas e elas levam um tempo. Porque estamos na 3D, não estamos na 5ª dimensão ainda. E as coisas levam um tempo para colapsar. Há tempo para tudo debaixo do céu, ou seja, aqui, nessa 3D. E um detalhe importante de uma pessoa que transcendeu o ego é que ela está sempre satisfeita, sempre alegre, sempre feliz. Apesar de tudo, ela sempre está em bem-estar. Há coisas naturais da vida, como a morte, perdas muito grandes, que a pessoa vai sentir, sim, porém a pessoa não vai se render àquilo. E uma coisa é certa, a pessoa tem uma aceitação profunda, ela está sempre satisfeita. Então, ela não terá preocupação em ter algo em 24 horas ou em 3 dias. Por quê? Porque ela já transcendeu isso, prazos e limitações do ego, limitações da Matrix, que acredita que o tempo é linear. Na verdade, a pessoa que já passou por essa fase, ela sabe que as coisas acontecerão. E simplesmente ela sabe que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então ela não tem preocupação nenhuma em conferir se o que ela plantou já está nascendo, crescendo e dando fruto. Então, era isso que eu queria dizer sobre o ego e sobre a iluminação. Claro, isso é apenas o começo de uma longa conversa, mas eu espero que vocês transcendam o ego, assim como eu transcendi levemente, claro, vencendo o medo, a escassez. E claro, que nós temos que focar sempre em aceitar a nossa realidade, não as coisas da forma negativa, mas sim as coisas da forma positiva, de que nós temos um bom alimento, de que nós já temos a realidade desejada. Não é um ato de fingir só, de, suponha que você já tenha a realidade desejada. É um ato de que você já está realmente nessa realidade, porque você está. E somente aceitando isso que se alcançará a satisfação plena e completa de que está tudo certo e tudo bem, e de que tudo está fluindo a seu favor, porque está. Eu agradeço pela presença de vocês e até a próxima.